Olá pessoal, tudo bem? Vitor Fiorini aqui, professor de Neurologia da AFIA, e eu vim nesse vídeo mostrar para vocês os destaques do segundo dia do Congresso Paulista de Neurologia, na sua 15ª edição, que ocorreu na cidade de Santos, estado de São Paulo. Muito bem, então eu acompanhei de manhã a sessão de neuropatias periféricas. Então, a sessão começou com uma aula sobre eletroneuromiografia do professor Otto, né, que é o chefe do setor de eletroneuromiografia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Depois teve uma aula muito interessante sobre exames de imagem, principalmente ressonância magnética de músculo, na avaliação dos pacientes com neuropatia periférica. Então, ele é o professor Rodrigo Fresati, né, um amigo meu pessoal, um grande professor, um grande médico, e ele começou mostrando lá basicamente as sequências, né, que a gente tem a sequência T1, que serve para avaliar o trofismo e a lipossubstituição. E a sequência STIR, né, que é o T1 com supressão, T2, perdão, com supressão de gordura, que serve para mostrar edema, né. Então, dependendo do tipo de doença, tanto neurogênica quanto miopática, você pode ter alterações específicas, né? Então, ilhas de grupamentos musculares em mielossubstituição em pacientes, por exemplo, com doenças neurogênicas e assim por diante, né? E é uma ferramenta a mais, não é um único método para você fazer diagnóstico, mas existem algumas situações em que a eletroneuromiografia não ajuda, algumas situações que não vale a pena fazer biópsia muscular, ou se o paciente tiver muita lesão, a biópsia também não vai mostrar. Então, essa foi uma aula muito interessante. Em seguida, a professora Alzira Marquezine, da Faculdade de Medicina do ABC, deu uma aula sobre neurofilamento de cadeia leve. Então, neurofilamento é uma proteína do citoesqueleto, a gente tem as de cadeia leve, as de cadeia média, as de cadeia pesada. A de cadeia leve é a mais abundante, né? E aí ela fala na aula sobre as estruturas do neurofilamento e que ele sofre processo de fosforilação. E que esse erro na fosforilação muitas vezes é responsável por doenças. Sejam doenças do sistema nervoso periférico, sejam doenças do sistema nervoso central, por exemplo, uma doença de Alzheimer, né? Então o erro da fosforilação pode comprometer a estrutura do axônio e a gente pode ter o neurofilamento no sangue como um marcador de atividade da doença, como marcador de prognóstico, como marcador de resposta ao tratamento. Ainda tudo ainda engatinhando nesse aspecto, mas já temos muitos trabalhos com isso em neuropatias periféricas. Depois, em seguida, a gente teve a aula do professor Oswaldo Nascimento, do Rio de Janeiro, e muito ligado sempre à Academia Brasileira de Neuro, uma aula sobre neuropatia associada a tratamentos oncológicos. Então, começou falando da neuropatia por quimioterapia, então alcaloide de vinca, paclitaxel, são neuropatias que costumam afetar, né, são medicamentos, né, que costumam afetar principalmente o gânglio da raiz dorsal e fibras finas. E o paciente acaba tendo um quadro, basicamente um quadro de ataxia sensitiva, né, com bastante dor, e ele também fala que o tratamento de primeira linha para esses pacientes é a duloxetina, que as outras medicações usadas para tratar a dor neuropática não têm o mesmo nível de evidência de eficácia que a duloxetina, tá bom? Muito interessante, então, essa aula do professor Oswaldo Nascimento. Ele também fala sobre a neuropatia induzida por radioterapia, que geralmente é uma plexopatia, e isso pode acontecer meses até anos após o procedimento, e uma das justificativas é uma alteração vascular, circulatória. Tratamento difícil, né, de ser realizado. E, finalmente, ele falou também nos tratamentos CAR T-cells, inibidores de checkpoint, né, que, inclusive, existe essas neuropatias induzidas por inibidor de checkpoint, tem vários fenótipos. Um deles é o Guillain-Barré. Então, o paciente pode ter um quadro Guillain-Barré-like, e neste caso especificamente, o tratamento é feito com corticoide, porque é por uma alteração
de imunidade celular. E aí, nesse caso, o corticoide é a melhor opção. Então, cuidado com essa pegadinha, hein? Vai que cai numa prova de título aí, tá bom? Seguindo, né, o professor Oswaldo continuou e deu uma aula sobre variantes atípicas da polirradículo desmielinizante inflamatória crônica. Ele começa diferenciando, né, a polirradículo crônica das neuropatias periféricas, que é a polirradículo, ela dá associada a alterações proximais e distais, né, sendo que a polineuropatia já é uma alteração comprimento dependente, vai gerar alterações distais, geralmente, né? E aí tem as variantes atípicas, por exemplo, variantes só sensitivas, né? A CISP, o Madsen, né? Que é a variante também chamada de Lewis-Summer, tem também variantes motoras puras, a gente também tem a síndrome IgG4, que está associada, além de um quadro mais sensitivo, a alterações sistêmicas. Então, por exemplo, a gente vai encontrar nesses pacientes alterações hepáticas ou pancreáticas associadas, né, na síndrome IgG4, que pode ser relacionada a CIDP, ou polirradículo desmielinizante inflamatória crônica. Muito bem, então essa sessão foi muito interessante, né, do ponto de vista clínico, bastantes novidades aí, bastantes perspectivas que a gente pode usar no futuro, talvez não tão longe assim, né? Então fica aí a expectativa da incorporação de novas metodologias. Em relação ao tratamento, não teve muito o que se falar, a não ser das complicações de tratamento oncológico. Em seguida, tivemos a sessão plenária, né, com 3 palestras. Então, a primeira palestra foi do Dr. Sebastião Amerino, né, que foi uma palestra sobre o tratamento profilático de eventos cardioembólicos em pacientes anticoagulados que sofreram AVC isquêmico ou hemorrágico. E aí ele fala bastante sobre a fisiopatologia e ele gasta bastante parte da sua palestra falando do fechamento do apêndice atrial, que como ele pode ser a fonte de êmbolos nos pacientes com fibrilação atrial não valvar, o fechamento do apêndice atrial é uma estratégia interessante que tem um efeito mais ou menos 60% do efeito da varfarina. Mas ele sempre comenta, né, que o tratamento mais indicado, na medida do possível, é o uso de DOACs. Mas o fechamento do apêndice atrial é uma estratégia interessante, né, que pode ser feita em uma baixa morbidade, uma baixa mortalidade, e nos pacientes que estão anticoagulados com risco elevado de sangramento, que já apresentaram sangramentos passados, ele é uma estratégia que está entrando aí em voga cada vez mais. Depois, outras opções, quando não é possível, antiagregante. A gente sabe que antiagregante tem pouco efeito em relação a esses pacientes que precisam ser anticoagulados, né? Mas é aquela história do é o melhor do que nada, né? E, finalmente, o esquema COMPASS, né? Que é aquele esquema que associa antiagregante com dose baixa de DOAC, né? Basicamente é o rivaroxabana, né? Aquele esquema 2,5 de rivaroxabana com 50 a 100 miligramas de AS usado no estudo COMPASS. É uma estratégia, mas ele colocou ali como a última opção desses casos, né? Em seguida, nós tivemos a aula do professor Ricardo Nitrini, e ele falou basicamente de um assunto que ele tem martelado, que tem deixado, ficou muito intrigado com isso, e a gente também, né, eu fui aluno dele na residência, concordo em gênero, número e grau, é uma pessoa que estuda muito sobre demências. O professor Ricardo, então, falou das perspectivas atuais e o futuro do diagnóstico e do tratamento dos pacientes com doença de Alzheimer. O que o deixa incomodado é que, de acordo com os critérios diagnósticos atuais, publicados em 2024, esses pacientes com doença de Alzheimer podem ser diagnosticados sem ter nenhum sintoma clínico. E o que vai acontecer é que muitos não neurologistas, muitos clínicos, vão pedir esses exames, né,
incluindo exames que são feitos no sangue, né, que não são baratos, e esses exames podem dar alterações, podem dar falsos positivos, e o paciente vai chegar no nosso consultório com esses exames e dizer, e agora, doutora? E agora, doutor? O que é que eu faço com esse resultado? Eu tenho Alzheimer? Porque o exame aqui diz que eu tenho, né? Então existe um número de falsos positivos, existe um número de falsos negativos, e aí, por exemplo, ele mostrou que pessoas com mutação da pré-senilina 1 ou outras variantes genéticas, que são raras, mas são também relacionadas a quadros pré-senis, eles já começam a ter alterações dos biomarcadores no líquor por volta dos 29 anos. Mas esses pacientes, em média, iniciam o quadro de transtorno neurocognitivo maior, que antigamente a gente chamava de demência, e tem ficado um termo praticamente pejorativo, que a gente não tem usado mais, né? Então, esses pacientes, eles vão desenvolver o quadro de demência cerca de 15 anos depois, né? 25 anos depois, 15 anos depois. Então, começam por volta dos 44 anos. E aí ele fala, bom, eu mostro esse estudo para o meu paciente, eu falo, olha, esse dado, né? Você tem o diagnóstico, talvez laboratorial, mas a doença vai se manifestar em você, talvez daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, a medicina mudou, a conversa é outra. Então, né, a gente tem estudos em andamento, até inclusive com os anti-amiloides em fases pré-clínicas, né? Então, estudos em fase 3, que a gente está esperando ansiosamente o resultado. E por falar nos medicamentos anti-amiloide, né, o donanemab e o lecanemab, que são os atualmente disponíveis, né, o donanemab foi aprovado para uso aqui no Brasil, além do alto custo da medicação e o efeito ser radiológico, a gente tem um efeito clínico modesto, né, que, segundo o professor Ricardo Nitrini, foi feita aí uma peripécia metodológica, uma peripécia estatística, para mostrar que ele baixava 22% a progressão. Mas se a gente usar na vida real o Mini-Mental, quanto é que a gente usa de Mini-Mental, né, muito mais do que outras estatísticas, os métodos que eles usam estatística, mas o Mini-Mental, ele cai meio ponto menos do que no paciente que usou placebo. Esses pacientes, além de tudo, eles têm risco elevado de sangramento. O placebo teve 13% de sangramento nos estudos, porque o paciente com Alzheimer tem angiopatia amiloide, né, que o beta-amiloide, além de se depositar entre os neurônios, ele se deposita na parede dos vasos. Então ele pode dar fragilidade vascular e favorecer sangramentos não hipertensivos. E se o paciente que usou placebo tem sangramento, é porque o paciente com Alzheimer tem predisposição a sangramento. Quando você usa os anti-amiloides, esse risco de sangramento sobe para, em média, 30%. Então você está dando um remédio que aumenta o risco de sangramento numa pessoa que tem risco elevado de sangramento. É aquilo que a gente chama de alterações de ressonância, né, alterações de imagem, que é o área H, que é de hemorragia, e o área E, que é de edema. Isso pode acontecer. 30% dos pacientes podem ter hemorragia na ressonância, tanto que nas primeiras 6 doses, você faz uma ressonância depois de cada dose. Se o paciente tiver sangramento, você tem que interromper o tratamento. E os pacientes que têm o alelo E4 da apolipoproteína E em homozigose, esses pacientes têm um risco de mais de 50% de desenvolver hemorragia. Então, é obrigatório fazer a genotipagem do alelo, a pesquisa do alelo E4 da apolipoproteína E, lembrando que o E2 é protetor, o E3 não muda o risco, e o E4 aumenta o risco, né? Tanto que aos 85 anos, 95% das pessoas que tiverem alelo E4 em homozigose vão ter doença de Alzheimer clinicamente estabelecida. Mas, enfim, se você tem o alelo E4 em homozigose, é contraindicado, contraindicação em bula, você fazer o uso de medicação anti-amiloide, porque tem risco elevado de sangramento de mais de 50% dos casos, né?
No Brasil, a Academia Brasileira de Neurologia rapidamente se propôs a lançar uma diretriz que recomenda quando é que você deve usar as medicações para tratar Alzheimer, e indicando que o médico deve pedir a investigação e iniciar e indicar o tratamento com as ressalvas necessárias nos pacientes que têm sintoma. Não é para ficar pedindo como screening. Mas infelizmente não é todo mundo que vai ler o guideline. Isso vai acabar caindo no nosso colo, esse pepino para a gente resolver. Enfim, é uma interessante decisão que a gente tem que compartilhar com o paciente. Os resultados clínicos são modestos, o custo é elevado e o risco de complicações não é desprezível, é significativo. Né? A gente ainda está longe de um tratamento ideal para a doença de Alzheimer, mas uma nova porta se abriu. Talvez outras fronteiras, né, como foi discutido na aula, como neuroinflamação, sejam interessantes para que a gente possa agir no tratamento desses pacientes. Né? Depois a gente teve nessa mesma plenária a aula da presidente do Congresso, a professora Ana Marli Nucci, da Unicamp, falando sobre proteinopatias sistêmicas, uma aula muito interessante, que ela falou, começou bem da bioquímica básica e depois passou a falar de implicações clínicas, né? Então, alfa-sinucleína e as proteínas tal, hiperfosforilada, beta-amiloide, assim por diante. Bom, depois a gente teve um intervalo e aí voltamos no almoço com os simpósios satélites patrocinados. Eu acompanhei o simpósio patrocinado do tratamento de miastenia graves, que foi apresentado por 2 experts, né? Um dispensa apresentações, é o professor Acari, da Escola Paulista de Medicina, foi meu professor, um grande exemplo, uma grande figura, né? E ele é o chefe do setor de doenças neuromusculares dessa universidade. E aí ele ficou contando sobre a fisiopatologia da miastenia, compartilhou essa aula, né, dividiu essa aula com o professor Eduardo Stefan, meu amigo pessoal também, meu colega de trabalho como docente, né, universitário, e aí foi falado dos mecanismos moleculares, da ação do complemento, né, complemento que destrói os receptores de acetilcolina, o MUSC e o LRP4 na miastenia graves, a evolução da doença, as complicações, e depois entraram no tratamento, né? E o laboratório, um dos laboratórios que patrocinava o estudo, pediu para que o Acari falasse das medicações, na medicação patrocinada, eu não vou falar qual é, mas eles mostraram lá o mecanismo de ação, igual a de outras medicações, que age no FcRn, né? Um dos receptores que ajuda a reciclar o IgG, e aí existem 3 medicações atualmente no mercado mundial, não tem essa que o laboratório faz a propaganda no Brasil, mas que o FcRn se liga ao IgG e recicla o IgG. Quando você usa imunoglobulina, você inibe a ligação do FcRn ao IgG, e isso acaba impedindo a ação da reciclagem do IgG. O IgG então vai para o lisossomo, é destruído e acaba não agindo sobre a junção neuromuscular, gerando a etiopatogenia da miastenia. Mas, obviamente que usar imunoglobulina é inviável economicamente, além dos riscos, por exemplo, de trombose coronária, de doenças, complicações agudas, meningite asséptica e por aí vai. Né? Então, existem medicamentos, e a ideia desses medicamentos da FcRn é de ação rápida. Quando você usa imunossupressor, demora meses. Quando você faz timectomia, demora anos. As medicações que têm efeito mais rápido são esses FcRn, junto com corticoide, junto com plasmaférese, junto com imunoglobulina. Né? Então, é uma disputa aí de mercado, e eles ficam tentando bombardear a gente, mas é bom que a gente aprende, a gente entende, é sempre bom o conhecimento. Né? Daí a gente tem que ter discernimento para decidir que medicação a gente vai escolher. Bom, depois do almoço, nós iniciamos a sessão eu acompanho a sessão de sono.
Uma sessão de sono muito disputada. A primeira aula, metade dos interessados ficaram para fora, né? Que era a aula de novidades no tratamento da insônia. Bom, a gente não tem grandes novidades no tratamento da insônia. Lembrar que a medida mais eficaz no tratamento da insônia é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Existem vários medicamentos, então, medicamento que age no GABA, medicamento que age na histamina, medicamento que age na serotonina, medicamentos que têm mecanismos complexos, medicamentos que agem na orexina, né, que faz a gente ficar acordado. Então, os inibidores, os antagonistas da orexina, os DORA, né, os inibidores duais do receptor, os antagonistas duais dos receptores de orexina, né, os DORA, que devem chegar aí no Brasil, a gente ainda não tem, são mecanismos interessantes, e os agonistas dos receptores de melatonina, né, que a gente também já tem no Brasil. Um deles, que é a agomelatina, é mais fraco, e o Ramelton é um pouco mais eficaz, mais interessante. Mas lembrando que a principal opção é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Depois nós tivemos uma aula de hipersonias com o professor Fernando Morgadinho, uma aula muito animada, né? Então ele fala a diferença de hipersonia, hipersonolência, sonolência excessiva diurna. E a hipersonia, por exemplo, a gente tem necessidade de dormir, né? Que é o que a gente vê no paciente com narcolepsia. A sonolência excessiva diurna é o que a gente vê no paciente com apneia obstrutiva do sono. E ele fala que muitos pacientes procuraram por ele, né, no pós-Covid, com história de fadiga. Na verdade, falavam que tinham sono, não sei o quê, sonolência excessiva, hipersonia, e era fadiga. E muitos desses pacientes têm Covid longo associado à desautonomia. E ele ficou um tempo lá em Harvard, um ano em Harvard, estudando, trazendo para cá o que ele aprendeu, né? Ele até disponibiliza comercialmente esse acompanhamento, né, dos pacientes com desautonomia. E aí ele até ensina como é que você diferencia clinicamente o paciente com fadiga do paciente com hipersonia ou sonolência excessiva. Você pede para o paciente andar rapidamente no corredor do consultório, o paciente com fadiga vai piorar. E o paciente com sonolência excessiva vai melhorar o quadro de fadiga, né? Então, existe essa diferenciação. Depois, um assunto muito interessante, eu gosto bastante desse assunto, acho muito interessante, que é o transtorno comportamental do sono REM, brilhantemente trazido pelo Dr. Lúcio Ebra, né? E também foi meu colega de docência, né, na faculdade onde a gente trabalhou junto. E o professor Lúcio, ele trouxe lá os dados, né, que o transtorno comportamental do sono REM pode chegar a 91% das vezes em associação com sinucleinopatias, por exemplo, doença de Parkinson, demência com corpo de Levy, onde o transtorno comportamental do REM é ainda mais comum, né, mais associado. Então, ele trouxe todos esses conhecimentos para a gente e foi muito interessante, né, mostrando vídeos, né, mostrando que os pacientes têm sonhos violentos, que eles têm pesadelos, 90% das vezes eles percebem que têm sonhos, e o tratamento de primeira linha, nível de evidência A, é a proteção física do lugar, com travesseiros, colchões, colchonetes, proteger parede, às vezes colocar grade para o paciente não se machucar. Depois, as duas medicações com mais evidência, a gente tem a melatonina e o clonazepam. Aí o clonazepam, uma das poucas indicações de tratamento ainda que sobrevivem até hoje. Depois nós tivemos uma aula de transtornos do ritmo circadiano, né? E que também é um assunto muito interessante, que às vezes você confunde com insônia, né? Lembrar que o idoso tem um transtorno da fase avançada, quem tem idade avançada, transtorno da fase avançada, dorme mais cedo. E quem tem mais jovem tem o transtorno da fase atrasada. Os jovens estão sempre atrasados, os compromissos, o idoso chega bem antes, né? E aí o jovem quer dormir mais, e aí eles vão dormir mais tarde, né? Tratamento melatonina para os jovens, o papel da actigrafia, que é uma modalidade para você ver o movimento, né, do corpo, então você consegue registrar em vez de fazer diário de sono. Depois desse simpósio, dessa mesa, a gente teve o simpósio de um dos laboratórios que eu assisti, né, uma empresa
de diagnóstico, falando sobre o diagnóstico na esclerose múltipla, tanto em questões de ressonância, né? Então, os novos critérios diagnósticos, o sinal do halo paramagnético, o sinal da veia central, a neurite óptica, né, que mudaram aí nos critérios de McDonald publicados agora em abril de 2025. Depois a gente também teve falando sobre o líquor, né, os biomarcadores no líquor, as bandas oligoclonais, da neurofilamento de cadeia leve também para doenças desmelinizantes e as imunologias no líquor. E a última sessão que eu participei foi a sessão de viés cognitivo na discussão de casos clínicos. Foi bastante interessante, professor Marcelo Calderaro, professor Maurício, professor Tarso Adoni, mostrando lá com show de mágica, né, o que é que faz a gente bobear, que a gente sempre usa o sistema 1, que é aquele mais rápido para fazer raciocínio, e a gente tenta sempre encaixar o quadro do paciente naquele script para fazer o diagnóstico, e às vezes tudo encaixa naquele diagnóstico, você inicia o tratamento e aquilo não funciona. Então isso é uma coisa um aspecto muito peculiar. E aí, uma das recomendações de uma médica lá da Harvard é que você faça 3 diagnósticos e invista nesses 3. A chance de você errar é menor. Mostraram um caso que era uma mulher afrodescendente, jovem, com um quadro de uma mielopatia torácica extensa e que não melhorou com plasmaférese e corticoide, que é o tratamento do surto do NMO e do espectro da neuromielite óptica, e aí no fim era uma fístula arteriovenosa dural. Né? Mostrou outro caso de uma paciente com enxaqueca clássica, clássica não, sem aura, mas uma enxaqueca que não melhorava, e no fim era uma dissecção de carótida bilateral. Então, é só para a gente sempre lembrar dessas ciladas e o quanto a gente aprende com os nossos erros. Muitas vezes a gente fica com o nariz empinado, esquece da humildade, esquece de aprender. Então esse foi o resumo do segundo dia de Congresso Paulista de Neurologia 2025, que eu trouxe para vocês. Amanhã tem mais. Fique ligado com a gente, siga a gente nas redes sociais e até a próxima. Um abração, tchau!